Boa tarde, mestres. Aqui é o Luquezinho Chess na área. Hoje estou querendo ensinar para vocês a teoria de simplificação. Ah, Luquezinho, mas como fazer? Então, pessoal, hoje preparei especificamente uma aula muito interessante para ensinar para vocês a quando trocar as peças na hora correta, beleza? Então, vamos aqui para minhas anotações, né, que fiz aqui para vocês. Vamos lá. Vou ler aqui com vocês e explicar cada princípio, ok, pessoal? Vamos lá. 3 princípios básicos para aplicar a teoria de simplificação. Normalmente são 3 princípios muito óbvios que devem ser aplicados, ok, pessoal? Vamos lá. Primeiro, troque peças para evitar levar muita pressão. Observação depende da posição. O que ele quer dizer é tipo, o seu adversário tá botando muita pressão com as peças dele, né? Vamos supor. Ele tá levando muita pressão do adversário. Sente que você não tá entendendo e você sente que você deve trocar as peças. Como assim? O seu rei está atacado, você levando muita pressão em suas peças, pode ser ameaças de checkmates, desde cavalo em casas chaves, ou até coisas do tipo, beleza? Pode ser também ameaças de checkmate, pode ser ameaças sobrecarregando suas peças, então quando o seu adversário estiver com peças muito ativas, procure trocar, beleza? Vamos para o segundo. Troque peças suas mal posicionadas por peças ativas. Como assim? Então, você deve veja que tem, às vezes, em certas posições, que as peças suas, às vezes, não estão muito bem ativas no centro. E se o adversário tem uma peça no centro, se você conseguir trocar essa peça mal posicionada por uma peça no centro do seu adversário, você já vai ter uma vantagem. Beleza, pessoal? Então é basicamente isso, tentar trocar peças mal posicionadas, que não estão ativas na posição, por peças que estão ativas do seu adversário. Se você conseguir fazer isso, já é uma ótima opção de troca. E terceiro, que é o foco principal da aula de hoje, que é troque peças quando tiver vantagem material. É o seguinte, você tem um peãozinho, vamos lá, você deve ter um peãozinho. E esse peãozinho que você tem de vantagem, você pode trocar peças para que levar para o final do jogo, onde tem menos peças no tabuleiro. E quando isso acontecer, você tem que trocar muito bastante, até as torres, trocar o máximo que você conseguir, até você ver que a posição está muito fácil de você converter o tema peão passado. Inclusive, vou escrever aqui para vocês, ó, olha só. Para vencer, utilize o tema peão passado. Olha só. Peão passado é o peão que está protegido. Beleza? E você tem esse peão, normalmente aparece ou quando você tem vantagem de um peãozinho, quando você resolve trocar. Beleza? Enfim, pessoal. Essas são basicamente as 3 coisas que vocês têm que saber para conseguir aplicar a teoria de simplificação, beleza? E agora vou mostrar posições onde esses 3 princípios vão se aplicar na aula de hoje, beleza, pessoal? Agora vamos para cá, que é onde vamos fazer a nossa análise. Bom, vamos lá para o primeiro princípio. O primeiro princípio era... deixa eu ver se eu lembrar, gente, porque a memória é complicada. Eu não vou em ordem não, eu vou fazer logo na aula de hoje. Vamos lá. O terceiro era para teoria de simplificação. Vamos supor que seu adversário perdeu o peão. Eu vou montar aqui uma posição de xadrez aqui para vocês. Tá? Claro que vai ficar perfeito, mas já vai ser legal. E vamos montar uma posição. Vai ficar assim, ó. Assim. Pronto. Você vê que seu adversário não tem o peão. Ele perdeu o peão. Trocar. O adversário ofereceu uma troca. Então o que você vai fazer? Trocar as peças, olha só. Troque peças quando estiver com vantagem
material para usar o tema peão passado. Gente, escrevi errado, mas é normal, beleza? É porque essas coisas acontecem, beleza? Mas deu para entender, ok? Foi um erro de escrita, ok? Atrás do outro dessa maneira que até haja uma debilidade na posição do seu adversário, beleza? Isso aqui pode ser muito bom para você também fazer. Se o seu adversário tem sem troca, tá com um peãozinho a mais, pode ser um peãozinho tosco, mas troque peças para que você leve para um final de jogo, para que você aprenda o tema peão passado, beleza? O tema do peão passado pretendo ensinar mais pra frente, mas por agora não. Mas o tema peão passado tem muitos lugares, gente. Mas eu vou explicar algum dia, eu vou querer preparar uma aula diferente pra isso. Vai demorar bastante pra isso. Pois é um tema complexo de xadrez, ok? Então vamos lá. A primeira coisa vocês já entenderam, acredito, que é troque peças quando tiver com um peão a mais, ou até peça a mais, um bispo, pode ser um cavalo, às vezes até a dama. Troque, se o seu adversário não abandonar, que isso é coisa de capivara, tá? Abandonar uma partida perdida é muito triste. Você deve só trocar peças e levar para um final onde você tem que fazer uma dama, um peão virar promoção e você promover, beleza? Aplicando o tema peão passado. Vamos lá, a primeira agora que conferir, pessoal. Agora a gente vai para a primeira. A primeira, vou montar aqui uma posição, né? Vamos supor que se eu reitar aqui, tem um risco. Opa, tá aqui, pronto. E você tá levando essa pressão aqui. O que você percebe que ele tá ameaçando checkmate. Dá pra jogar? Ah, mas você se pergunta, se eu jogar G3, aí caçou tudo. Ok. Essa posição acho que não foi o ideal, mas pra você ter uma ideia, ele ameaçou o checkmate. Beleza? A posição aqui. Você tem. Não é esse lance que você tem que jogar. É cavalo E1. Olha só, pessoal. Não é pra. Aí se você tomar, você perde a dama inteira, pois o cavalo vai capturar a dama, né? E seria uma gafe muito grande. Então, veja que nessa posição você deve jogar cavalo pra cá, ofertando a troca de dama. E também aplicando dois princípios, que é trocar peças quando tiver com muita pressão, e o terceiro princípio, que é trocar quando você estiver com vantagem material. Olha só, dois princípios, aparecendo literalmente na mesma posição. Olha que legal. Porque esses três temas se relacionam muito, entendeu? Pode aparecer os dois temas, pode aparecer um... Depende muito da sua posição, mas pode aparecer os três também, tá? E aqui ele vai ter que ver que ele vai ter que tirar a dama. E aí, você deve fazer o quê? Aqui. Não tire esse cavalo aqui de maneira alguma, tá? Mas tente fazer troca de damas, olha só. Tá vendo que eu tô tentando trocar essa dama dele que tá ameaçando o checkmate? Isso, vamos supor, mas aí ele joga pra cá, continuando. Eu teria F3 e a dama não fica numa casa legal. Porque se, por exemplo, joga pra cá, eu tenho esse, e aí? Mas ele volta, beleza, isso é verdade. Mas aí, tentando trocar de novo. Mas aí, se eu tomar, se eu, por exemplo, fugir para cá, aí, meu amigo, eu vou tentar forçar trocas o máximo que puder. Eu posso até jogar esse lance aqui, que é muito interessante, atacando o teu bispo, que provavelmente você vai retornar, que seria o correto. E daí eu conseguiria reorganizar minhas peças de tal maneira que conseguisse trocar. Aqui já você viu que ofertando as trocas ele tirou muita pressão que ele tinha, e agora é só jogar um simples lance de torre F2, porque se bispo tomar vai ter duas peças defendendo e ele vai conseguir perder a pressão, porque você aplicou o primeiro princípio, que era tentar trocar peças quando você estiver levando muita pressão, beleza? Faça isso quando você estiver levando muita pressão no seu rei e esse tipo de coisa acontecer. Ok, acho que vocês já conseguiram entender.
o que quis dizer com isso. Vamos agora Aplicar o princípio 2. Qual que é? Mesmo? Troque peças que eu já expliquei basicamente todos os princípios aqui para vocês. Coisas bem simples. Mas seja eu sei que parece que é pouca coisa. Mas aí você explicou rápido. Eu vou tentar explicar de maneira agora tentar resumir para você. Eu vou dar um mini resumo. A regra número 1 é: você deve trocar as peças quando estiver levando pressão, quando você vê que seu adversário está te atacando com muita força e você vê que os ataques dele, se você não trocar peças, você vai ter sérios problemas. Quando o rei exposto, peças mal colocadas, então você tem que trocar por causa dessas razões também, beleza? Segunda coisa, trocar peça mal posicionada por peça bem posicionada. Você tem, por exemplo, um bispo que está preso, você tem um bispo mal, o bispo preso pelos peões, e o seu adversário tem um bispo bom. Ele ofertou a troca desse teu bispo mal, o que ele está muito ruim, e em troca do bispo bom dele, que está desenvolvido, você deve trocar, beleza? Você pega o bispo dele, que ele é um bispo bom, capturando ele, trocando seu bispo ruim pelo um bispo bom, por exemplo, tá? E a regra de número 3 é quando você tiver a vantagem material, tá bom? Quando você tiver, pode ser até às vezes uma torre, pode ser uma dama, mas busque a simplificação. Não tente aplicar checkmates, pois você pode acabar perdendo no tempo, pois a maioria das vezes que você vai fazer isso, você pensa demais e acaba que você não tem tempo para aplicar os princípios que você quer, beleza? Espero que vocês tenham gostado da aula, pessoal, porque foi uma aula bem curtinha, tá? Mas acho que deu para entender, beleza? Por exemplo, acho que foi legal a aula de hoje, né? Para ensinar para vocês, mesmo sendo bem curtinha, mas vou dedicar mais tempo para explicar esses temas para vocês, mas depende que vocês queiram que dê aulas mais longas, tá bom? Mas como não são coisas tão complicadas, resolvi explicar de maneira simples. Ok, pessoal.